O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Primeira parte da ciência, o Espiritismo e a necessidade da ciência. Capítulo 3, Ciências especializadas, conquista do espírito humano. Aqui nós temos 9 tópicos, dentre eles a posição da Terra, planos inferiores, humanidade, possibilidade das viagens interplanetárias, condições fluídicas, fenômenos meteorológicos, os espíritos e a botânica, zoologia, parentesco do homem com os animais. Aí nós temos aqui conjuntos de dados que serão estudados e esse livro tem características interessantes. Sempre vem com uma lista dos assuntos abordados e no caso aqui praticamente uma questão cada assunto desse. 70. As ciências especializadas como a astronomia, a meteorologia, a botânica e a zoologia foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? Como que elas foram criadas? O esforço nosso de cada dia foi caminhando-nos para entendê-las? Como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano no sagrado labor da entidade abstrata a que chamamos civilização. A classe do Emmanuel para responder é fantástica. Então, são atividades que vêm complementando os esforços da civilização para adquirir conhecimentos, embora abstratos, e a civilização também é abstrata, para conseguirmos, alguns aqui são concretos, né, alguns conhecimentos, mas vai fazendo com que a gente vai angariando valores e entendimentos dentro do nosso processo evolutivo para entendermos mais a natureza da vida, a natureza das coisas. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas, todavia convergem para a ciência integral do plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido. E aí, tudo vai se encaminhando, a gente vai adquirindo conhecimentos técnicos, vai adquirindo conhecimentos que vai nos levando para a integração com a nossa consciência. A ciência e a consciência vai se integrando. Com isso, nós vamos vendo a importância dos valores morais e o homem do futuro, então, se redime das suas imperfeições, das conquistas evolutivas, pelo conhecimento técnico e pelo aprimoramento das coisas mais essenciais da vida, no aspecto moral e espiritual. 71. Como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. E aqui o Emmanuel mostra que nós somos bem pequeninos. E a grandeza do universo é tão dinâmica, tão ampla, que não tem como nós definirmos essa condição, não tem como criarmos uma definição para este momento. Precisamos, então, aprender a transcender nossa imaginação, nosso entendimento, para podermos realmente dimensionar a grandeza do universo. E, para isso, precisamos transcender muitos conhecimentos atuais, porque no mundo espiritual, na comunidade dos sistemas siderais, existem mundos muito mais evoluídos do que nós, assim como existem outros menos evoluídos. No turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Nós estamos num dos sistemas mais pobres, menos evoluídos. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior do que o nosso astro do dia, sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Então, nós somos um grãozinho de areia no universo, literalmente. Qual o tamanho dos planetas em Capela? Lembrar que as leis gravitacionais de Capela são muito diferentes daqui da Terra. Capela é um sistema de Sol duplo, em que as regras, as leis que interagem entre os planetas é bem diferente da Terra. No filme Capax, dá para a gente ter uma noção de que existem mundos bem diferentes do que nós e que a gente nem imagina. E, aliás, nem são conhecidos pelos nossos astrônomos.
Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo. Apiedamo-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos, de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Se você quer ser muita coisa aqui na Terra, você acaba não sendo nada. Quem se exalta será rebaixado, quem se rebaixa será exaltado. Se soubermos viver com humildade, com respeito, com sinceridade aqui na Terra, construiremos assim um mundo melhor. Mas se deixarmos nos levar por vaidade, ambição, arrogância, estaremos em maus lençóis no plano espiritual. 72. Existem planetas em condições piores que as da Terra? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso e, no que se refere às perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Então a Terra ainda é um planeta muito agradável de se viver se nós procurássemos praticar o Evangelho. Mas como não praticamos o Evangelho, é o que destoa nesse mundo e que cria tantas dores e tantos sofrimentos. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso decreto. Tem bem de sofrimentos, planetas onde é muito difícil conseguir o alimento, tem que lutar contra eles, contra uma quantidade inúmera de obstáculos para conseguir manter a vida. E tem outros que o degredo é muito mais doloroso do que aqui na Terra. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Se queres destruir tudo na Terra, tem um planeta especial para você aí. Aqueles que acham que tem que sair desmatando tudo, destruindo a natureza. E esses que acham isso, muitas das vezes, são poderosos e jamais aparecerão nas mídias. Acusam a esse e aquele, a qualquer um que aparecer pela frente, mas eles estão bem escondidos. Mas a justiça divina, podem ter certeza, vos ver e sabe o vosso endereço e tem o seu chip mental. Ou seja, seu código mental está nas mãos de Deus, que lhe irá colocar onde faz jus, segundo o seu poder e a sua sabedoria. 73. A humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender, por unanimidade, a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo e, examinada a questão sobre esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Portanto, nós temos que ver que a expressão física não é igual em todos os planetas. Vai ter questões mais parecidas, mais diferenciadas. Vamos ter inúmeras condições de apresentação da aparência física dos seres humanos, cada um com as suas características próprias, com seu momento próprio. Porque somos seres que vivemos no universo, passamos por várias experiências, para tomarmos consciência dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas possibilidades e crescermos, então, para Deus, na busca milenar do nosso aperfeiçoamento, do nosso aprimoramento. Mas as características físicas não serão iguais em todos os planetas. Teremos um aspecto humanoide. Claro, mas não somos iguais. 74. O homem científico poderá,
encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. E aí nós temos que ter cuidado nessa situação. As confusões que manipulamos aqui na Terra, nosso egoísmo, nossa rebeldia, não devemos procurar essa viagem. Para conseguirmos isso, temos que estar centrados, equilibrados, voltados para o bem, para a harmonia. E se fizermos assim e conseguirmos, tudo tem um preço. Que dizer-nos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a casa dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? Primeira coisa que o homem na Terra tem que procurar é entender e praticar o Evangelho. Entender e praticar as divinas leis divinas, para que possamos, então, procurarmos essa ascensão espiritual, procurarmos esse caminhar para um novo universo, para um novo condicionamento da justiça divina, para um novo condicionamento das nossas responsabilidades. O insulamento da Terra é um bem inapreciável. Então, enquanto a Terra está isolada do universo, é um grande bem para nós que ainda não aprendemos a nos evangelizar. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição. Nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. E aí, como ainda só pensamos em guerra, só pensamos em destruição, e o momento atual é bom de pensarmos sobre isso, aí temos que agradecer a Deus por estarmos isolados nesse planeta, sem interagirmos com os demais. Pode ter consequências. Aí você vai falar assim, mas teve uma sonda que foi a Marte. Ela anda lá, não encontra nada. 75. Na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Esse é o imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Dentro da lei do aperfeiçoamento, cada planeta tem as suas condições fluídicas para vivermos ali. E se nós não procurarmos nos entender melhor, não procurarmos nos adaptar melhor a cada situação, a cada condição, como ficaremos? Então, a forma com que nós nos apresentamos é inerente, principalmente ao nosso perispírito, é inerente às condições fluídicas da Terra. Fora da Terra, outros padrões psíquicos são necessários. 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Então, todos os fenômenos meteorológicos têm espíritos que os controlam segundo as necessidades de cada região, segundo os padrões de necessidade de cada povo. Fiquemos atentos às nossas posturas mentais, porque atraímos dentro do padrão evolutivo nosso as consequências das nossas arbitrariedades, das nossas insanidades. Cuidado com as ações mentais. Não olvidemos, quer dizer, não nos esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, em benefício de todos. Aí o Emmanuel deixa aqui para a gente que nós somos ainda rebeldes, preguiçosos, temos dificuldade no nosso processo de evolução moral,
Não procuramos agir e interagir para alcançarmos níveis superiores de entendimento. E aí, as forças que nos regem, a vida aqui na Terra, os espíritos que nos controlam a vida, não nos permite termos ainda acesso a esse controle meteorológico. Mas no dia que estivermos bem harmonizados, algumas pessoas apenas, terão esse poder para benefício de todos. 77. Os espíritos se preocupam com a botânica? Na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas aplicáveis pelos fatores transcendentes, porque prova a atenção do plano espiritual para com os chamados reinos dos vegetais. Então, Emmanuel está nos mostrando para nós que tem fatores transcendentes dentro da botânica, que nós temos que procurar entender de uma forma superior, de uma forma mais engrandecida. E aí, nos chamados reinos vegetais, dentro desse princípio que nós vamos encontrar tantos fatores quanto a nossa necessidade evolutiva, a nossa necessidade de aperfeiçoamento. Há um trabalho que tem que ser feito de aperfeiçoamento nosso para entendermos mais como a espiritualidade age nos meios, por exemplo, botânicos. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pódromos da organização planetária. Tem sempre aqueles que cuidam de tudo, inclusive das plantas. Desde que o mundo é mundo, tem equipes de espíritos cuidando dos seres humanos, cuidando das plantas, cuidando de tudo que existe. Nós apenas usufruímos e às vezes desrespeitamos esse importante aspecto da natureza. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina e, em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Amai as árvores e temos cuidados com o campo. Cuidemos da natureza, cuidemos da vida. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma utilidade. E temos que abandonar a infeliz ideia de sairmos destruindo tudo. E muitas das vezes os mentores da destruição estão muito além do que os holofotes das mídias podem ver, criando as condições mais adversas, jogando culpa para lá, para cá, e todos passam pelos cadinhos reparadores do processo existencial, até que um dia, todos nós unidos no bem-estar geral da humanidade, saibamos conquistar e construir uma manhã de paz e de luz. 78. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável consideremos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentescos com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justos que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Lembrando que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. É um ciclo evolutivo que nós temos que aprender a respeitar, aprender a proteger. Saibamos, pois, conduzir as nossas vidas e conduzir a nossa existência com respeito, com responsabilidade, para não interferirmos de forma negativa no processo de vida do planeta, no processo educativo do planeta. Temos que saber desfrutar, mas temos que saber proteger. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Os reinos inferiores da natureza é o nosso campo de trabalho como seres humanos. Tem os espíritos que protegem, tem os espíritos que gerenciam, mas nós temos que entender e considerar que a nossa responsabilidade é muito maior do que a dos espíritos, porque é o nosso campo de trabalho
E se nós acharmos que temos que tomar atitudes que prejudiquem a natureza, responderemos no campo da consciência. E lembra que anteriormente Emmanuel falou que tem planetas que são muito piores do que a Terra. Tem aqueles que falta tudo quanto é tipo de alimento, que você tem que lutar até mesmo para ter o oxigênio. E tem aqueles planetas onde é difícil de conseguir o alimento. Ou a vida encontra 1001 obstáculos. Para onde você quer ir? Cuidado. 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações e através de numerosas experiências, chegará um dia ao chamado reino hominal. Como, por nossa vez, alcançaremos no ecoar dos milênios a situação de angelitude. Até a escala do progresso é sublime e infinita. Portanto, já fomos animais, estamos no reino nominal em busca da angelitude, assim como os animais estão em busca da hominalidade, se podemos chamar assim. Vão passando por processos evolutivos até chegarmos nesse reino nominal. E o reino nominal tem que ter um cuidado especial com o reino animal e vegetal. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve impetrar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então, esse processo de cuidar dos animais, esse processo de cuidar da vida aqui na Terra, traz para nós responsabilidades, compromissos que nós temos que saber colocar em prática para melhor vivermos aqui a nossa existência, para melhor vivermos a nossa vida aqui na Terra, para a construção de um mundo de paz, de fraternidade e de luz. É o compromisso que nós temos frente à diversidade da vida, de sabermos contorná-las e buscar, dentro do possível, transformá-las para a verdadeira edificação do bem que deve ser colocado em prática, que deve ser colocado em nosso caminhar, em nossa vida. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Procuremos, assim, trabalhar indefinidamente para fazermos o bem, para edificarmos as forças do bem e para construirmos as forças do bem. A luz divina sempre vai brilhar em nossos caminhos. A luz do amor universal estará sempre brilhando em nossos corações para nos impulsionar para as grandes realizações que a vida traz para nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e aguardamos você no próximo capítulo.